Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso último editorial do dia. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, nesse editorial eu vou fazer aqui um apelo aberto para vocês. Eu tinha me comprometido a não falar mais sobre essa questão da guerra, sobre a atuação desse grupo, o Hamas, nem o nome eu poderia falar, que isso desmonetiza o canal, desmonetiza os vídeos, além do que tem pessoas que realmente não gostam de saber disso. Mas eu não. Me desculpem, mas eu não estou me preocupando com questão de monetização, não estou me preocupando com questão de que algumas pessoas não vão gostar do conteúdo. A minha preocupação é trazer a verdade para vocês. É cada coisa tão esdrúxula, mas tão absurda, que eu tô vendo gente aqui no Brasil defendendo isso. E aí não dá. Não dá pra gente ficar calado, pra gente ficar quieto e não fazer uma análise crítica e séria do que está acontecendo. Você quer ter noção da moral desse povo, da moral desse grupo que causa o terror? Dá uma olhada aqui. Essa matéria é do jornal Metrópolis. O que aconteceu? Juntou um bando de abutre jornalista e juntou o Hamas com essa cena aqui. Vocês estão vendo os jornalistas tirando foto. Só que na prática, o que aconteceu? Era uma boneca utilizada pelo Hamas para simular uma vítima de ataque a Israel. Essa matéria é do jornal Metrópolis. Tá aqui, ó. O site Metrópolis diz o seguinte: o grupo Hamas cometeu um erro embaraçoso ao publicar um vídeo que sugeriu erroneamente que uma boneca de brinquedo fazia parte das vítimas de um suposto ataque das forças de Israel, que é conhecido como IDF, né? O incidente ocorrido recentemente levanta questões sobre a credibilidade e a manipulação de informações em conflitos de longa data no Oriente Médio. O vídeo, que circulou nas redes sociais e canais de comunicação do próprio Hamas, mostrava uma equipe de resgate exibindo uma boneca de plástico, como se fosse uma vítima do suposto ataque da IDF. A alegação era de que a IDF havia atingido um alvo civil, causando vítimas, incluindo a própria boneca. No entanto, análises posteriores revelam que a boneca era de fato um brinquedo comum e não uma vítima real do conflito. Isso gerou um constrangimento e suscitou dúvidas sobre a veracidade de suas reivindicações em meio ao conflito Israel-Palestina. Hoje, um morador de Israel deu um depoimento na CNN, foi cortado do ar porque falou duras verdades. Ele falou: olha, esse grupo palestino não é o Hamas. O Hamas é o maior terror do próprio grupo, do próprio povo palestino. É o Hamas que ataca. Segundo informações desse morador, que faz a cobertura de atividades nessa região da faixa de Gaza, Israel não tem problemas quanto à água. Israel criou um método de dessalinização da água, ou seja, ele consegue tirar a água do mar e beber e cultivar. E aí Israel ofertou água para o povo palestino. O Hamas não aceitou. O Hamas prega o fim do povo judeu. O Hamas não briga por terra, o Hamas não briga por libertação, ele briga pelo fim do povo judeu. É um antissemitismo. E por que a esquerda está tão alinhada a isso? Por que a esquerda mundial, a esquerda brasileira, está tão alinhada a isso? Porque não gostam de judeus? Seria isso? Nós vamos fazer análise de algumas matérias aqui que levantam essa concepção do porquê isso aconteceu, tá? Vamos começar com essa matéria da Veja. Esse aqui é um apoiador do grupo que está do lado do Padilha, tá? O Padilha que é ministro do Lula. Guerra Israel-Hamas. As razões que fazem o PT ter dificuldade em condenar as ações do grupo palestino. Esse trecho aqui, ó, você merece ouvir, né? Lula foi de pronto, mandou aviões e tudo, fez um depoimento, mas um detalhe chamou atenção. Ninguém citou o Hamas, o grupo palestino responsável pelo atentado. A esquerda, no geral, foi na mesma toada. Apesar de reprovar os atos e prestar solidariedade aos dois lados, a nota oficial do PT, assinada pela presidente Gleisi Hoffmann, também omitiu o nome do personagem central do horror contra os israelenses. A dificuldade para dar nomes aos bois gerou constrangimentos variados ao governo e à esquerda. Um exemplo foi a circulação intensa de um manifesto de apoio ao Hamas, assinado em 2021 por petistas de peso, como hoje o ministro Alexandre Padilha
Paulo Pimenta e o deputado Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara, além de parlamentares do PSOL, PCdoB e PSB. O Alexandre Padilha é esse aqui, ministro do Lula, que está aqui do lado. Esse que está do lado dele é um apoiador do Hamas, declarou apoio irrestrito. 5 dias antes, ele esteve ao lado do Padilha. O Padilha assinou uma carta pró-Hamas. Será uma mera coincidência? Será uma mera coincidência? Por trás da relação oblíqua entre o PT e o Hamas, habita uma contradição, o que aproxima uma legenda progressista de um grupo teocrático e ultraconservador abertamente oposto às pautas como o casamento homoafetivo, a legalização do aborto e a descriminalização das drogas. Ou seja, o Hamas prega tudo o que é contrário ao que a esquerda defende aqui dentro. Para especialistas, o alinhamento ideológico entre as entidades é baseado não nas pautas econômicas ou de costumes, mas nas antigas ideias de luta anticolonial e resistência ao neoimperialismo representado por Israel. Ou seja, é o antissemitismo latente na esquerda mundial e esquerda brasileira. E quem está levantando isso? A mídia. É a Veja, vocês viram a Veja aqui, batendo de frente, o amor deve estar acabando ou relativizando. Vocês viram aqui, está acabando. A Veja descendo o toco na esquerda brasileira. E aí vamos acabar de rodar a baiana aqui e vamos colocar aqui, eu vou colocar uma matéria do Hélio Lopes, tá? Citando a Globo. Nem a Globo consegue defender esse grupo terrorista. Não sei como apoiar o Hamas. Oremos por Israel. E aí ele cita aqui, ó, acabou o amor e o passapanismo da Globo. E olha só o trecho dessa matéria aqui. Olha só o quanto eles descascam a Globo aqui com toda a força que eles têm. Descascam o governo Lula e a esquerda com todas as forças que ele tem. Por quê? Porque é o certo. Escuta. Primeiro eu queria dizer que eu quero manifestar meus sentimentos, minha solidariedade com a família da Carla Stelzer Mendes, que foi barbaramente assassinada. Meus sentimentos pela perda. A nota do governo brasileiro não fala a palavra Hamas. Não fala que quem matou a Carla foi o Hamas. Aqui nos Estados Unidos está acontecendo uma coisa horrível, que é a esquerda pró-palestina, que domina as universidades, as grandes universidades americanas. Por exemplo, em Harvard, 30 organizações pró-palestina de estudantes de Harvard deram uma nota justificando o Hamas como sendo uma ação anticolonialista, sem a menor compaixão, a menor solidariedade com as vítimas. Teve uma manifestação aqui em Times Square em que as pessoas gritavam morte aos judeus, estudantes universitários pró-Palestina, justificando o extermínio dos judeus. É a esquerda americana. Aí eu pergunto ao Demétrio, em que medida será que o fato desse governo ser de esquerda não consegue condenar o Hamas? Vamos lá. Parei aqui, tem mais um trecho onde o Demétrio fala. É impressão minha ou essa fala da Globo parece a Jovem Pan de antes do governo Lula? Essa fala aqui é uma fala típica do Augusto Nunes, se você for perceber. É uma fala típica do Pavinato. Se você dá uma olhada, é uma fala que eu defenderia abertamente. Por quê? Porque é o certo. É o certo. Então, eu vejo que nem a Globo, nem a mídia está tolerando mais a atual gestão petista. Nem a mídia, nem o grande consórcio está suportando mais. E daqui a pouco essa bolha vai estourar. E aí, vocês vão ver no que isso vai dar. É questão de tempo. Continua para ver o que o Demétrio falou. Famosa a frase do socialista alemão August Bebel, no final do século XIX, que dizia: o antissemitismo é o socialismo dos idiotas. O socialismo dos idiotas está a todo vapor hoje em dia, não só nos Estados Unidos. O governo brasileiro ele não é antissemita, vamos deixar bem claro, mas ele tem uma forte tendência a apoiar as visões genéricas da esquerda sobre Israel. Mas a justificativa que normalmente se dá a ações bárbaras como essa do Hamas
acaba sendo adotada por baixo do pano por uma parte da esquerda brasileira. Qual é a justificativa? É de que isso aconteceu devido à ocupação. Ou seja, o terror seria resultado da ocupação. Isso não é só imoral, isso é falso, porque o Hamas não quer a desocupação dos territórios palestinos. Não é por isso que o Hamas luta. O Hamas luta para acabar com a existência do Estado de Israel. Isso é explícito e específico nos documentos do Hamas. Então, se por um milagre Israel amanhã desocupasse os territórios palestinos, o Hamas continuaria a lutar para destruir o Estado de Israel, diferente da autoridade palestina que reconhece o direito à existência de Israel. Eu nunca imaginei que eu veria coerência numa fala da Globo contra a esquerda brasileira como essa aqui, tá? Mas é isso aqui que está acontecendo. O Hamas não está nem aí pela ocupação, não é nada disso. Eles só querem o fim de Israel. Assim como essa turma aí que se juntou ao BRICS, só querem o fim do neocolonialismo, só querem o fim dos americanos, só querem o fim dos judeus, só querem o fim da direita. É só isso que eles querem, nada mais do que isso. Mas para eles, se eles pudessem todos se unir numa única voz de terror contra o restante que não pensa como eles, não pense que eles não fariam igual. Mas nem tudo está perdido, tá? Ainda existe muita gente boa. Olha essa matéria do jornal Metrópolis. Brasileiros procuram a embaixada de Israel dispostos a lutar na guerra. Por incrível que pareça, brasileiros sem vínculo ainda, tá? Segundo o portal Metrópolis, desde a última segunda-feira, a embaixada de Israel no Brasil tem recebido em média 100 e-mails por dia de voluntários. Eles têm se colocado à disposição para integrar o exército israelense e lutar contra o grupo islâmico fundamentalista no Oriente Médio. Enquanto isso, o governo continua rejeitando classificar o Hamas como um grupo terrorista. Eu queria lançar um desafio aqui, tá? Brasileiros, guerreiros, gente corajosa mesmo. Tem que ter muita coragem para fazer isso. Está se oferecendo para ir para o meio desse turbilhão que é essa guerra aí. Eu queria lançar um desafio. Por que o pessoal aí, defensor do grupo, daquele grupo Hamas, não se alista também? Vocês acreditam tanto na causa? Topa ir para lá? Só que eu queria que as feministas fossem com as roupinhas que elas estão acostumadas a usar, vestidas iguais a homem, para ver como que seria recebida lá. Os gays, comunidade LGBT, teria coragem de ir? Eu não aconselharia. Mas eu vi muita gente da comunidade LGBT, da qual eu respeito muito, eu não vou falar que eu não respeito. Respeito muito a comunidade LGBT, mas tem gente idiota ali no meio, que fica defendendo esse grupo, mas e se fosse para lá? O que teria? Você sabe muito bem o que eles fariam. As menininhas, aí, as feministas que querem ser donas do corpo, vai lá com as roupinhas, com as mini saias, decote, qual vocês gostam de utilizar, vá para ver. Então, há uma diferença gritante. Israel, como vocês atacam tanto, é um dos países que mais respeitam os direitos humanos e a liberdade individual dos cidadãos, tá? Então, acorda, porque tem um lado errado nessa história. E não queira estar do lado errado. Não vale a pena. Obrigado por ter ficado até o final. É um grande prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. E até o próximo vídeo.